veio aqui às 9 horas da manhã, com os olhos embotados do dia de ontem, que foi o começo da Flip para muita gente. É um privilégio estar aqui falando com vocês, junto com os meus companheiros de mesa, que daqui a pouco eu vou apresentar. Eu queria agradecer a todos da Casa Pagã e do Clube dos Ficcionistas que proporcionaram essa oportunidade da gente estar aqui. Não vou ser demodê, vou dizer que estou aqui realizando um sonho. Minha primeira flip foi em 2008, eu acampei. De lá para cá as coisas mudaram muito. Uma delas foi a saúde das minhas costas. Então hoje eu não posso mais acampar, mas as coisas melhoraram um pouco. Ficamos aqui em Paraty, num Airbnb. Mencionar Balbo, o Marcelo, que não está aqui, a Pérsia. Oh, tá ali, tá logo ali. Muito obrigado mesmo, vocês proporcionam essa oportunidade para a gente que faz uma off flip, né? Uma flip fora do eixo, com essas casas maravilhosas que abrem suas portas para vocês. Queria avisar que aqui em cima está tendo uma oficina da Aline Caixeta sobre criação de personagem. Quem estiver interessado pode subir, só cuidado um pouquinho na câmera ali que está filmando, porque inclusive estamos ao vivo no canal do YouTube do Clube dos Ficcionistas. Então, assim, um salve para a galera que está assistindo a gente. Se vocês puderem acessar também, deixar no mudo e dar umas curtidas lá, vai valorizar muito essa mesa. Outro aviso, que é para os meus companheiros de mesa, é que a gente fale no microfone, porque a gente tem essa tendência de se virar, né, para se olhar, para ter aquela intimidade dos usuários, assim. Mas falar sempre aqui no microfone, tá? Pedindo para eu avisar isso. A gente vai fazer uma mesa, daqui a pouquinho a gente abre para perguntas. A ideia era que a gente se automediasse, mas aí o Ferrone, que eu esqueci de mencionar também, o Fernando e a Márcia também, que foram os fofos, disse, Tiago, você pode pelo menos puxar o papo? Eu disse, perfeito, com muita honra. Mediar é fazer média. E eu estou diante de pessoas que, apesar de eu não, no princípio, eu não ter conhecido, estou conhecendo agora e acredito que valem essa média. Eu vou apresentar primeiro a Camila Loreto. Ela é formada em audiovisual e história de arte em São Paulo, dirigiu 2 curtas, Clara e o Silêncio das Pedras. Participou de diversas residências artísticas, entre elas The Artist Meeting em Marianowo, não sei se é essa pronúncia, é polonês, né? Porque o meu sotaque polonês ele é de uma região da Polônia que nem existe, por sinal. Saudamos nosso vira-lata caramelo, que está aqui também entre nós, sempre. É conhecido como Roberto. Depois a gente está numa mesa sobre escrever o cotidiano. Depois eu vou falar de uma metáfora do vira-lata, que eu acho que ele representa muito bem a crônica, mas calma lá. Terminando de apresentar a Camila, perdão se está desatualizada essa biografia, mas foi a que eu encontrei. Ela iniciou a escrita lá na Polônia do livro Sândalo Vermelho e os Gatunos, Olhos dela, em 2016. Escreve para a coluna Palimpsesto, na revista Vício Velho. Sigam aí nas redes, é uma revista ótima. Atualmente cursa pós-graduação no Instituto Vera Cruz para escritores de ficção. O Diogo, que está aqui do meu lado, ele é graduado em Ciências Sociais. Ciências Sociais, já pensou? Não, não silenciamos. Mestre em Letras, ambos pela Unesp, é co-diretor do documentário Narrativas Caiçaras de 2017, além de produtor cultural. Sempre acreditou que distraídos venceremos. Você está com um aqui ao lado, que não sei se venceu, mas a coisa está dando certo. Estamos aqui na Flip, né? E ele, o primeiro trabalho de ficção dele foi o da Praça da Igreja, Acho que Nem Deus Vê o Mar, que é um livro da Moinhos. Ele é meu colega de editora. Eu lancei um romance por lá. Por último, não menos importante, a Dora Lutz. Ela atua como editora e revisora, mestranda em Teoria da Literatura e Literatura Comparada na UERJ.
bacharel em letras pela Unirio e mantém o canal Livros e Pão. Não tem coisa melhor, principalmente agora de manhã, né? E, por sinal, se vocês quiserem servir aqui, o café é ótimo, as comidinhas também. Livros e Pão no YouTube, participou de antologias de contos, de poesia, publicou o livro acadêmico O Ghostwriter e a autoria Invisível, da Multifoco de 2022. E Em Minhas Veias Corre uma Formiga, da Cachalote, em 2024, que é o primeiro livro de poesia dela. Para início de conversa, sem mais prolegômeros, eu vou passar a palavra para vocês para abrir, né, saudar o público e fazer as considerações iniciais. Primeiro, eu peço a Camila, a gente vai inverter um pouco a ordem. Oi, pessoal. Obrigada por virem. Só atualizando a biografia, eu já me formei no Instituto Vera Cruz. Agora, atualmente, estou cursando um mestrado na Unicamp, em Artes Visuais. E não escrevo mais na coluna, porque a coluna foi finalizada, mas sigo escrevendo Substack e tal. E é isso. Obrigada por estarem aqui. Muito feliz de estar com vocês. Acho que vai ser divertida. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença aqui hoje. É uma alegria imensa estar aqui. E aproveitando para atualizar a biografia também, porque a gente tem que valorizar o diploma. Agora eu já sou mestre. Então, uma pequena conquista, pequena grande conquista. E essa é a minha segunda flip, primeira flip como autora. Então, muito feliz de estar aqui hoje, de estar fazendo parte dessa mesa. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença. Esse horário é difícil, né? Boa noite da Flip. Acho que eu não vou atualizar minha biografia. Acho que ela ainda tá... não, estou lançando esse aqui, o novo, um livro de crônicas / contos, fabricando estilingues. Acho que um dado relevante é que eu moro em Paraty há 10 anos, quase 11. Então, assim, tanto o romance quanto esse livro, eles têm um pouco de Paraty também no seu cérebro. É isso. Diogo, o fabricante de slings é de crônicas? É uma mistura. Teve a Laura Cohen uma vez esteve aqui para dar uma oficina ali no Sesc e ela fala muito do conto, né? Que é essa mistura do conto com a crônica, assim. Então, quando eu releio, né? Tem textos eu acho que vão muito para a crônica e tem textos que ficam mais nessa pegada do conto, assim. Eu perguntei porque, como cronista, tem 2 livros de crônicas, né? O Demônios Domésticos e A Índole dos Cactos. A Índole dos Cactos está aí para vender, por sinal, os livros da gente, creio que estejam aí. Se vocês quiserem, depois a gente faz uma sessão de autógrafos. Eu perguntei isso porque eu acho que o escritório do cronista é o banco da praça. Eu sempre falo isso. O cronista ele está ali observando, andando pela cidade. E aí eu pensei, será que em Paraty tem cronista? Porque a gente anda tropeçando, a gente não consegue olhar a paisagem, né? Mas a minha pergunta inicial, e aí a gente começa de trás para frente, eu acho que o desafio do escritor é sempre dividir seu olhar entre a janela e o escritório, a escrivaninha, ou onde quer que seja que o escritor ou a escritora escrevem. Eu sempre digo nas oficinas de escrita criativa que eu dou que piloto de avião tem hora de voo, escritor tem hora de bunda na cadeira, mas a gente nunca deve perder de vista esse olhar para fora. Queria perguntar para vocês como é esse trânsito entre a janela e onde quer que vocês escrevam, Dora. Eu acho que pensar a janela, para mim, funciona bastante, porque acaba que um lugar que às vezes funciona para mim para reunir esses pensamentos para escrita é o ônibus, olhando pela janela do ônibus, no trânsito para o trabalho ou para qualquer outro lugar que eu esteja indo. Então, acaba sendo um momento que eu consigo ficar ali mais introspectiva e nisso pensar no que pode vir. Tem um poema no livro, Em Minhas Veias Corre uma Formiga, que foi um poema que eu quase cortei diversas vezes na edição, porque eu fiquei na dúvida de, será que esse poema é simples demais, é cotidiano demais?
que é um poema chamado Fato Curioso, que é simplesmente falando: fato curioso, o pôr do sol é mais bonito em São Cristóvão, que é um bairro do Rio. E é um bairro do Rio que eu particularmente, eu vou muito lá, e eu acho um bairro um pouco feio, mas o pôr do sol lá, para mim, não tem igual. Então, quando eu percebi isso, foi um desses momentos que eu estava olhando pela janela, chegando no terminal do ônibus, e de repente aquilo quebrou meu automatismo, e eu percebi ali essa quebra no dia. Então, eu acho que não tem exatamente um momento certo, mas eu percebo que nessas locomoções de transporte, ou quando mesmo eu estou ali na rotina, eu consigo dar uma respirada que, olhando pela janela, literalmente, às vezes vem um poema. Agora eu tenho que falar, né? Estava prestando atenção. É... Bonito isso que você falou, legal. Eu conheci o seu livro, eu li ele antes de vir também alguns poemas. O seu eu não conheço, eu gostaria de ler. Mas sempre é uma surpresa, né? Tá numa mesa e eu vi, acho que foi uma curadoria muito legal, porque você falou, eu me identifiquei, assim. Até essa mesa ter esse nome que foi dado, eu nunca tinha pensado que o meu livro é sobre cotidiano. Isso é uma coisa que vem do leitor para mim, né? Dos leitores, das leitoras. Apesar de ser, é verdade, eu não tinha pensado sobre isso, mas é verdade. E eu acho que essa coisa da janela é bonita, essa pergunta. Eu acho que ela dá uma amplidão assim de possibilidades de resposta. Eu vou tentar formular alguma coisa aqui que talvez seja bastante imprecisa, mas eu acho que, na verdade, eu não tenho muito tempo de cadeira. Eu sou extremamente irrequieta, assim, em relação à escrita. Eu não gosto de ficar parada escrevendo. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Inclusive, acho que porque a minha escrita tem uma característica bastante forte da oralidade, assim. Não de ficar declamando o poema também, mas no sentido de que a origem para mim do poema ela está na palavra falada e não na palavra escrita. Eu tenho uma obsessão pela escuta, né? Tanto que para mim a música nesse livro é muito importante. O livro que eu estou falando é o Dia Quente de Inverno, que eu lancei pela Cachalote. Então eu sinto que, apesar da cadeira ser necessária, porque, enfim, né, alguma hora eu tenho que sentar para escrever, muitas vezes é nessa situação, onde eu estou no ônibus ou quando eu chego em casa e tenho um caderninho, e aí o caderninho serve como um parceiro, né? O parceiro de, putz, não posso esquecer isso, então vou escrever. E esse livro, ele é fruto de, sei lá, quantos anos. Acho que tem cadernos que eu peguei poemas e coloquei nesse livro que devem datar uns 10 anos. Então, eu acho que o meu trabalho de escritório, talvez, nesse livro, tenha sido muito mais a reunião do que eu fiz, e de, claro, revisão e tal, mas revisão teve bem pouca, na verdade. O meu editor, o André, que está aqui, muito obrigado, inclusive, André, ele me ajudou a olhar para esses poemas de novo, porque eu tenho, de fato, uma dificuldade de sentar e olhar e falar: será que essa palavra é exata? Porque a exatidão, para mim, não é um valor exatamente. Para mim, o valor maior, né, na minha escrita, de relação com a escrita, é o movimento. Então, eu acho que a janela, ela é uma janela móvel para mim também. Ela também é uma janela de ônibus, uma janela de viagem, uma janela da minha própria imaginação. Acho que respondi alguma coisa. Perdão se perambulei muito em coisas muito imprecisas. Quando eu vi o título dessa mesa, né, Escrever o Cotidiano, fiquei muito representado, porque eu acho que o Fabricando ele tem muito disso, assim. Quando eu me mudei para Paraty em 2015, eu morava numa kitnet muito pequena, então eu ia muito para a rua, assim, né? Então era na rua, mas era na praia, era na fila do mercado, era na rodoviária, que realmente eu ficava colhendo essas histórias, assim. Mas era sempre uma coisa assim, né? É o caderno, sempre o caderno junto ali, você anota às vezes uma pequena fala. E aí aquilo depois vai ser sistematizado na hora de sentar, de fato, né? Na cadeira, assim. Mas eu falo que foi um livro escrito, né? Foram textos escritos na rua.
né, nessa observação cotidiana mesmo. Eu me sentia, às vezes, até meio mal, assim, meio roubando a história da pessoa, sabe? Que eu escutava na fila. Fila do mercado e rodoviária, acho que era e fila da peixaria também, acho que eram as três coisas onde mais aparecia isso, sabe? Então, eu vejo muito forte a presença do cotidiano, assim, nesses textos. Eu adoro andar de ônibus ouvindo as histórias, né? Essa sensação de roubo, a gente é um pouco rabinho nesse sentido. E é engraçado porque as histórias começam e não terminam, né? Uma vez eu estava no ônibus e tava um cara desesperado no telefone falando, ela me traiu, ela me traiu. E contou toda uma história. Depois eu desci, ele desceu, aliás, ele desceu com o celular e eu fiquei sem saber o desfecho. Mas a gente preenche esses vãos, né? Também com a criatividade, com a imaginação. É, Ontem eu participei de uma mesa com o Marco Severo, que é um baita de um contista e cronista. Vou usar crontista agora, eu gostei desse termo teu. E eu estava falando que geralmente nas mesas perguntam, né, sobre influências literárias. E a gente diz algum autor que influenciou e tudo mais. Mas eu gosto de dizer que quem mais influenciou minha prosa na crônica, principalmente, foram duas pessoas que nunca pegaram no lápis, eram analfabetos, meu avô paterno e meu avô materno. O avô paterno, um pracinha da Força Expedicionária Brasileira, traumatizado de guerra, ele foi atingido por um deslocamento de Granada, depois morreu de Alzheimer e tudo mais, tudo em consequência do trauma. Era um sujeito extremamente silencioso. A única conversa que eu tinha com ele era, ele olhava para o céu de Picuí, na Paraíba, eu sou paraibano, olhava as nuvens e dizia, hoje eu acho que vai chover. Nunca chovia. E o meu outro avô materno era um mentiroso de marca maior, daqueles que, segundo o Ariano Suassuna, mentem por amor à arte. Então, acho que eu preencho os vãos das histórias do avô paterno, que eu não ouvi, com as mentiras que o outro avô me ensinou a contar. Mas para a próxima rodada de perguntas, é o seguinte: é difícil você encontrar um romancista que tem uma teoria de romance. Né? Tem, mas é mais raro. Lembro agora do Vargas Llosa, que fala um pouco sobre isso, Flaubert, etc. Mas os grandes trabalhos são de romancistas frustrados, como o Roland Barthes, por exemplo, que escreveu um baita de um tratado sobre o romance sem nunca ter escrito romance. Mas contista, cronista, poeta, crontista, o que seja, sempre tem uma teoria sobre o conto, sobre o poema e sobre a crônica. Né? Eu fico pensando aqui no Ricardo Biglia, com as duas histórias, no Hemingway com o Iceberg, enfim. Eu queria que vocês falassem das teorias de vocês sobre essas teorias criativas, são aquelas que não estão no banco da academia, estão começando agora com as, os mestrados, os doutorados em escrita criativa, do Instituto Vera Cruz e tudo mais. Então, qual é a teoria de vocês? Depois eu falo a minha, sobre cada um dos gêneros que vocês escrevem. Então, tem aquele ditado literário famoso, né? Podemos chamar de ditado literário, mas que é que o romance ganha pelos pontos, o conto ganha pelo nocaute. E quando eu penso a poesia, eu penso que a poesia ganha pelo suspiro, por aquele instante que você está lendo, de repente, aquela quebra que aparece ali que te faz parar e prestar atenção. Então, eu vejo a poesia muito como esse momento da quebra. A quebra que não necessariamente faz sentido de imediato, a quebra que não necessariamente você se conecta com ela imediatamente, mais uma quebra. Uma coisa que quebra ali o automatismo e você, na minha opinião, suspira. Então, sempre que eu converso com os meus amigos que não gostam de poesia, eu falo, calma lá, lê de novo. Tenta ler em voz alta, porque eu acho que a oralidade também é muito importante na poesia. E às vezes também são os poetas que você está lendo, que podem não ter a ver com você. E busque por esse suspiro, busque por esse instante que você consegue quebrar ali o que está acontecendo, quebrar a rotina, quebrar o cotidiano e consegue entrar no poema, consegue mergulhar no poema. Então, essa teoria, né, o ditado literário, não é meu, peguei emprestado, mas pego para fazer essa apropriação da poesia como um suspiro. É,
Quer falar? Tem essa coisa da ordem, mas, enfim, se quiser, se tiver inspirado, foi uma... Nossa Senhora, teoria, caramba. Mas, olha, se eu fosse falar de alguma teoria, não seria a minha, certamente, porque eu acho que eu não sou uma teórica, mas eu já dei muita aula de literatura, enfim, e principalmente poesia. E nas aulas eu falava bastante do Barthes e eu falava bastante de haikai. E para mim, tipo, toda a minha formação poética, teórica tem a ver com, né, esses dois pontos, assim. E para mim, esse suspiro tem a ver com esse que o Barthes fala no Como Escrever um Romance. Acho que esse é o título, não sei se está correto, mas alguma coisa assim. Que é esse instante do brilho nos olhos. Então, essa coisa de que tô no ônibus e ouço alguém falar de uma traição, ou tô andando, não tá acontecendo nada específico, mas de repente vem um negócio assim, eu falo, uau, essa sensação, né, esse brilho nos olhos que né, a partir desse momento parece que é só nosso, não, parece que não tem relação com mais ninguém, mas no momento que você transforma em poesia, em haikai, você divide esse momento do brilho nos olhos com outras pessoas. E eu acho que é uma das coisas mais preciosas que existem, tem um encantamento, né, ainda pelo mundo e pelas coisas e pelos acontecimentos. Então eu diria, se eu pudesse falar alguma coisa de teoria dentro do meu trabalho, eu estou sempre disposta e disponível a ser uma detetive do momento do brilho nos olhos, porque o Barthes fala isso, né? Se você está disponível para ter essa experiência do brilho nos olhos, ele virá, mas sem controle, né? Não é como se, então agora eu terei uma epifania, né? E eu acho que a poesia ela tem nos dá essa oportunidade de experienciar isso tanto como escritores, né, mas como leitores também, né, esse suspiro. Então, eu acho que um pouco confluente com você, mas, assim, eu pessoalmente não tenho nenhuma condição no sentido de desejo de fazer teoria literária. Acho que, no máximo, ler sobre isso e achar muito interessante, mas o que eu gosto mesmo, acho que é de escrever. É o detetive do brilho nos olhos. É bonito, né? Caramba. Falando acho que da perspectiva da crônica, mais do que do Cronos, talvez, né? Tem aquela máxima também, a crônica de ontem é o jornal que embrulha o peixe de amanhã, né? Que é uma coisa muito efêmera e tal. Eu também nunca pensei em teoria sobre isso, não, mas eu acho que, para mim, assim, no que eu escrevo, acho que tem muito essa coisa do comezinho, a pequena coisa que está ali no cotidiano que pode, de fato, virar uma coisa maior, né? Então, é um detalhe que você percebe na fala de alguém, o detalhe que você percebe no comportamento de alguém, né, de novo, na fila do pão. Então, eu acho que é conseguir transformar essa coisa que é muito pequena, às vezes, que pouca. Às vezes eu estou num lugar, eu percebo uma coisa, eu comento com a pessoa do lado, ela fala, o que você está falando? Eu percebi isso, sabe? Tipo, então, é esse olhar atento mesmo, uma coisa que talvez pouca gente dá valor, assim, sabe? Que é um detalhe mesmo. Eu acho que a crônica, ela tem a crônica, né, pensando no cotidiano também, eu acho que ela tem muito isso, assim, daquilo que pouca gente dá importância e que a gente consegue olhar e dar um outro sentido para aquilo ali, assim. Gente, eu tava aqui no celular, não era conversando com ninguém lá de fora, não, era anotando esses pequenos insights maravilhosos que vocês nos proporcionaram. A Dora falou da teoria do Cortázar, né, que não é do Cortázar, na verdade. Se for ler o texto, ele roubou de um escritor argentino. Ele não cita quem, mas ele fala, um escritor argentino dizia que o romance, né, ganha por pontos e o conto por nocaute. E o que a Camila falou me lembrou muito o Humberto Eco, né? Eu sou da escrita criativa, mestrado e doutorado em escrita criativa, apesar de ser comunicólogo, né? Eu me formei em comunicação social. E eu sempre falava que a gente tinha que apresentar, né, um romance, um trabalho criativo
que fosse. E Humberto Eco me deu a chave exata para escrever esse trabalho, porque ele diz: toda tese, independente da área, ela tem que ser escrita como um romance policial. Eu acho maravilhoso isso, porque a gente, como pesquisador, tá também sendo um detetive, né? Mas como eu prometi também a minha teoria, sobretudo sobre a crônica, que é o gênero que eu considero minha escola, e que eu mais me sinto à vontade, embora isso seja perigoso para o escritor, né? A gente tenta ir por zonas de desconforto também, mas eu penso, e aí vocês vão se identificar imediatamente, porque isso aqui, anteontem, estava alagado, é a poça d'água. Para mim, a crônica é a poça d'água. Tem um teórico, Foster, que ele fala que o oceano é como se fosse o romance é como se fosse um grande oceano. E aí vem o Carrascosa e diz: o conto é como um riacho. É um riacho que você olha e ele, por baixo da superfície, tem uma vida turbulenta acontecendo ali. Para mim, a crônica é a poça d'água, porque ela acontece geralmente na rua, você está andando, você olha aquela poça d'água, ela não é tão grande que faça você contornar, não é tão pequena que também que você não anote, você enfia os pés nela e aí o pé afunda até a linha do joelho. Você não tem como seguir mais caminho sem pensar nesse acidente de percurso, sem rir ou sem chorar desse momento. Para mim, a crônica é isso. E aí, ontem, quando eu estava dando a oficina aqui, os cães começaram a ladrar. Tem uns cães aqui em Paraty, né? E aí, uma colega falou do vira-lata, do Caramelo, né? Esse personagem, ele até já passou aqui, é Roberto, né? O nome dele. Pronto. Para mim, a crônica também é esse vira-lata. Ela é muito chutada, mas ela sobrevive. Ela não tem dono, ela não tem lugar. E, enfim, eu penso em elaborar um pouquinho mais essa metáfora. Mas eu queria falar com vocês sobre falando desses gêneros como afluentes, né? Porque a Camila, ela dirigiu curtas-metragens. A Dora, ela tem a Dora não, talvez não seja tanto do cinema como o Diogo também, mas tem um canal de YouTube e também atua como editora e revisora, ou seja, todo editor e todo revisor ele pensa um pouco a literatura também para além da escrita. Eu não sei. Tá. Eu não sei se a pilha tá fraca, se aquela seria melhor. É. Bom, então sigamos nesse, né, Marcelo? Sigamos nesse. Eu senti que. Gente, quem sabe faz ao vivo. E aí? Vamos testar esse aqui. Baixo. Tá um pouquinho baixo aqui. Tá Tá bom? baixo. Pronto. Então eu vou passar a palavra para vocês. Esses afluentes que vêm para além do cotidiano e para além da atividade literária. Bom, eu não estou me ouvindo, mas se vocês estiverem ouvindo, eu estou confiando em vocês, tá bom? Então, na verdade, é legal essa pergunta. Eu fico feliz, obrigado por fazer essa pergunta, porque eu tenho uma crise enorme em falar, eu sou escritora, eu sou artista visual, eu não sei o que eu sou, na verdade. Eu tenho uma dificuldade de me encaixar em algum posicionamento. Agora eu estou me ouvindo, legal, boa. Num posicionamento artístico muito estanque, assim, porque eu tenho muitos interesses, muitos, assim, sei lá, infinitos. Já me falaram que tem a ver com o meu Júpiter em Gêmeos, mas sei lá, pode ser muitas coisas mesmo, porque eu acho que o mundo é muito interessante, tem muitas linguagens interessantes. Então, eu dirigi curtas-metragens, eu sou artista visual, fiz residências como artista visual, e bordo também, e tenho um trabalho forte com arte têxtil, enfim. E eu acho que, eu não sei se, para mim, essa ideia natureza e cultura, né, que é uma dicotomia bem da ciência moderna, que inclusive ontem estava numa mesa ouvindo assim sobre isso e
estava pensando sobre isso. Na verdade, as coisas não têm tanta separação assim. Eu acho que música, literatura é a mesma coisa, né? Composta das mesmas questões, tanto quanto linguagem, né? Quanto como vivência, né? Uma pessoa que escreve pode escrever uma música, uma pessoa que pensa em arte pode, sei lá, escrever um livro científico. São muitas as possibilidades. E eu não sei responder com precisão por que que essas coisas para mim, não por quê, mas como essas coisas se influenciam, né? Se eu sou uma poeta assim porque eu estudei cinema. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Acho essa pergunta para mim completamente misteriosa. Mas certamente, num sentido de interesse, acho que tem um interesse por muitas coisas. Isso faz com que as pessoas que acabam trabalhando comigo, né, e se aproximam de mim, acabam tendo essa característica também. Então, faço muitas parcerias. O Gabriel Millet, que está aqui, é um músico muito interessante. E a gente nesse livro, a gente musicou vários poemas e está tentando aí fazer um disco sair. E foi uma transição muito natural, não foi uma coisa assim, ai, como que eu vou fazer isso? Eu sentei, li 4 poemas, o Gabriel musicou em 5 minutos, sei lá, foi muito rápido, assim, pelo talento também, mas porque era muito natural dentro da minha cabeça, isso já fazia muito sentido. Quando eu escrevi, eu estava ouvindo muita música. Então, essas coisas acabam se misturando, assim, e no livro tem vários poemas que eu escrevi depois de ver filmes. Então, tem vários poemas que eu escrevi depois de ver filmes do Jim Jarmusch, por exemplo, que foram marcantes para mim ano passado. Acho que tem enfim, tem essa confluência meio natural pela minha personalidade, mas também pelos meus interesses. Eu acho que lá atrás eu vim muito do cinema, até descobri que era muito difícil fazer cinema, porque né, envolvia muito dinheiro e muita gente ao mesmo tempo. Assim, como juntar tanta gente para fazer uma... E a literatura é você ali, né? Senta, computadorzinho e tal. Mas os filmes, a experiência audiovisual que eu tenho, ela dialoga muito com a literatura, assim, né? Principalmente o filme que eu vim gravar aqui em Paraty quando eu me mudei, que é o Narrativas Caiçaras, tanto que tem narrativas no nome, né? Que ele surgiu muito de observações que eu fiz aqui na região da costeira, com as histórias orais daquelas comunidades, né? Não sei quem conhece bem aqui a região, mas a gente tem muitas comunidades na costeira que são só acessíveis por barco ou por trilhas muito longas, né? 7 dias de trilha e tal. E ouvindo histórias, né? Passei férias muitas vezes nesses lugares e ouvindo essas histórias surgiu ali uma ideia de um roteiro para ouvir essas pessoas, né? Histórias muito interessantes, mas que no fim das contas descambou para uma coisa que é até importante de falar agora, porque tem voltado agora com muita força, que é a luta pela garantia do território dessas comunidades tradicionais, né? Então, assim, é um filme que já tem 10 anos, basicamente, pouco, uns 8, que fala sobre isso, fala da história de grilagem, né, dessa região toda. E 8 anos depois... Eita, Eu gostei. alô. 8 anos depois, a gente vê a história se repetindo, né? Novas empresas indo atrás dessas terras que são de gerações de caiçaras. Mas, enfim, esse é um ponto. Mas para dizer que, mesmo o trabalho audiovisual, eu acho que ele sempre teve linkado com a literatura, com a coisa das narrativas, das histórias, da escuta, da observação, né? Dessa observação atenta a pessoas que também muitas vezes não têm suas histórias ouvidas, né? Não têm suas histórias contadas dessa forma assim. Mas eu acho que são, enfim, linguagens que dialogam demais, que trabalham juntas, de fato, né? Com cada uma com as suas peculiaridades, assim, mas que, enfim, super se complementam. Agora, agora a gente tem 2 microfones hipertrofiados. Eu reparei que vocês dois falam muito do olhar, a Dora fala muito do ouvido, né? E já que a gente está falando do cotidiano e de instrumentos que a gente usa para
proporcionar um desautomatismo, porque basicamente o trabalho do escritor, da escritora é esse, né? A gente vê algo familiar, absolutamente familiar, tornar isso estranho e, depois da estranheza, transmitir para o leitor de uma forma familiar também. Isso é muito difícil, isso é muito complicado. E o que eu tenho para perguntar agora para vocês é sobre o exercício desse olhar, desse ouvido. Porque a impressão que eu tenho é que a gente que é escritor tá sempre escrevendo, até quando não está. Está sempre com os ouvidos abertos, mesmo quando distraídos somos. Eu moro lá na Paraíba, em João Pessoa, num bairro chamado Manaíra. E como todas as cidades brasileiras, né, tem o problema clássico de um lado de um bairro nobre, por exemplo, como é o bairro de Manaíra, embora hoje já seja um pouco mais popular, divide o espaço com a comunidade. E eu estou justamente nesse enclave, assim, nessa fronteira, nessa divisa entre Manaíra e o bairro do São José. E uma vez eu estava no quintal, já vi vários episódios de violência, assim, né? Pessoas assassinadas na minha porta. E eu falei da janela. Às vezes o perigo é olhar para a janela e tomar uma bala. Mas, enfim, eu estava lá atrás, no quintal, e comecei a ouvir 3 jovens, me pareciam vozes jovens, assim, dizendo: vai, vai, pega, pega, mata, mata, na cabeça, na cabeça. Eu pensei, meu Deus, alguém está morrendo ali atrás, o que eu faço? Eu ligo para a polícia. Aí o sujeito fala, gato eu tenho pena, mas gabiru eu mato mesmo. Então, isso já virou um microconto. Eu já transformei no microconto. Como vocês exercitam esse olhar, esse ouvido, o tátil também, que eu sei que existe, os sentidos da literatura para capturar esse cotidiano e para ter esses insights maravilhosos? Juntando essa pergunta um pouco com a pergunta anterior, que nem a Camila, os meus interesses também estão por todo lugar. Então, até para fazer esse livro Em Minhas Veias Corre uma Formiga, foi um trabalho que exigiu uma edição prévia mesmo. Então, o livro acabou sendo dividido em 5 sessões: vértebras, 70% água, temporal, sangue e solstício, justamente porque eu percebi que os meus poemas tinham desde referências a filmes como A Fantástica Fábrica de Chocolate e Bacurau, até poemas mais engraçadinhos e poemas sobre a violência do cotidiano, que estão presentes na seção Sangue, por exemplo. Então, tem um poema chamado Toma Lá e Cá, que ele surgiu depois de uma tentativa de assalto, que não deu certo. E foi um evento muito esquisito, porque no final o assaltante me pediu desculpas. Então, só isso, né, já daria um conto, já daria alguma outra coisa, mas acabou virando um poema. E esse foi um caso que a minha escuta nem precisou ser exercitada, porque eu já estava ali totalmente ligada, atenta naquela situação. Mas no dia a dia também, eu acho que tem um pouco a ver primeiro com o meu jeito. Eu sou uma pessoa mais silenciosa, então quando eu estou num lugar que eu não conheço muito, que eu não estou muito à vontade com as pessoas ainda, eu fico mais na minha, fico escutando. E isso abre o espaço para justamente ouvir o que as pessoas estão falando ou então o que elas estão deixando de dizer. Então, o Em Minhas Veias Corre uma Formiga, eu sempre gosto de falar que ele é isso, é uma formiga caminhando pelo corpo de várias pessoas, por várias pessoas, e nisso captando os pensamentos inquietos, as coisas que elas estão falando ou então deixando de dizer, que nem eu falei agora há pouco. E nisso tem um poema chamado Ação Cotidiana, número 1, que fala sobre escovar os dentes, que é simplesmente escova os dentes como se pudesse expulsar pensamentos indesejados através de cada cerda ligeiramente torta. E nisso, ligeiramente está com um recuo um pouquinho diferente. E escovar os dentes é isso, a ação cotidiana, que eu espero pelo menos que todos nós façamos, todos os dias. E ele surgiu porque eu percebi que eu escovava os dentes com muita força. Nossa, meu dentista percebeu também, né? Então, eu falei, nossa, por que será que isso está acontecendo? E nisso eu comecei a reparar nas pessoas que escovavam os dentes perto de mim, como isso acontecia, por quê?
E o poema surgiu depois disso. Então, eu acho que essa escuta do dia a dia, esse olhar, vem desde coisas pequenas, como escovar os dentes, até esses eventos de violência que estão presentes nas nossas cidades, né, no nosso cotidiano. Então, tem um poema também que surgiu a partir de um protesto feminista, depois de ouvir todas aquelas vozes, todos aqueles gritos, o que as pessoas estavam pedindo. E no dia a dia mesmo, eu acho que esse exercício não tem muito como explicar, assim, eu acho que surge a partir de quem nós somos e dessa escrita que está conectada com a gente. Agora, quando é uma coisa de exercício mesmo, de falar, tá, tenho que sentar e escrever, voltando para o escritório, né, que você falou, às vezes é parar, desligar a mente e deixar aquele pensamento, aquela lembrança que você não pensava nisso há tanto tempo surgir e entender por que aquilo está surgindo, o que aquilo quer me dizer e o que eu quero dizer a partir disso. Não sei se fez muito sentido agora, mas eu acho que para mim é isso. O exercício vem principalmente da escuta, que nem você mencionou, e de observar as coisas que eu noto em mim e que também noto nos outros, que às vezes eu acho que as pessoas também não estão notando. Então, Tá muito interessante, porque enquanto você falava, eu ouvi, vocês devem ter ouvido também o fogão ligando. Ti, 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 ti. Isso não há nada mais cotidiano do que isso, ou um riscar de fósforo, né? Tipo, vou fazer o café, e é louco, assim, porque eu me sinto um pouco esquizofrênica, mas eu tô prestando atenção. Eu não tenho TDAH, não fui diagnosticada com isso, uma das poucas pessoas, acho. E daí eu estava ouvindo completamente você e ao mesmo tempo e é muito louco, né, como essas coisas. Isso é a mente de uma escritora esquizofrênica, assim, apesar de eu não ser diagnosticada também com esquizofrenia, que horror. Enfim, perdoem pela minha falta de sensibilidade com assuntos de neurodivergência, mas enfim, o que eu queria trazer, eu acho que é um pouco o que eu estou trazendo aqui, que é esse humor que eu tô vendo em vocês todas agora, tá muito legal. Ninguém tá, tipo, rindo, hahaha, mas tá todo mundo com um sorrisinho na boca, porque eu falei de esquizofrenia, TDAH, e vocês estão muito fofos, todos iguais. E eu acho que, para mim, tem uma coisa na escrita que é muito especial, que eu demorei para descobrir em mim mesma, que é o humor. Eu gosto do humor. O humor é completamente rebelde, ele é mais rebelde do que as palavras são rebeldes, o humor é muito mais. Para você chegar numa piada ou numa reação do público que vocês reagiram, né, riram assim do que eu falei, eu me senti no céu. Quer dizer, mas para você chegar nisso, às vezes é muito frustrante, porque você erra, as pessoas não riem, você fala, Ih, falei merda. Quer dizer, o humorista, ele tá sempre. Eu adoro ver sketches de humor, esse é o meu detalhe tóxico, eu gosto de stand-up. E eu acho muito interessante, eu acho que a minha literatura ela é feita nesse lugar, assim, porque o humor é muito inesperado e completamente indomável, assim. Então, eu tenho uma série de poemas no Dia Quente de Inverno que eu chamei de Experimente. E todos os poemas do Experimente, eles são sugestões para o leitor fazer. E a maioria deles tem alguma coisa bem humorada, assim. Então, experimente. E aí tem um que é experimente, eu não lembro como é, eu não decoro meus poemas, mas é alguma coisa como experimente sentar e escrever por 10 minutos sem tirar o papel, né, sem tirar a caneta do papel. Então, tem alguma coisa de mandar no leitor, sabe? Faz aí, sabe? Tenta alguma coisa, faz alguma coisa da sua vida. E eu acho que é uma veia um pouco cômica minha, só que ela não dá num lugar de piada, assim, né? Ela dá nesse humor do sorrisinho do canto da boca. E eu acho que tem um pouco essa característica. Acho que foi a Ana Cristina César, inclusive, tem um poema no livro que fala disso, que toda poeta quer ser a Yoko Ono. E eu acho que eu queria muito, nossa, eu queria profundamente ser a Yoko Ono. E ela tem um livro que chama Grapefruit, que ela faz isso, né? Ela dá experimentos performáticos para que o leitor faça. E quando eu escrevi o experimento, eu estava pensando nisso. Então, eu acho que às vezes eu sou até bastante desligada, assim, não sei se eu escuto bastante o que as pessoas estão falando, mas eu estou sempre procurando esse brilho nos olhos. Então eu acho que eu fico mais conectada com a reação das relações do que propriamente o que está sendo dito. Mas quando, sei lá, eu falo para alguém, eu vejo o olhar aparecendo,
ou alguém está conversando com outro alguém e eu vejo que vai rolar uma tensão aqui, eles vão brigar, eles vão brigar. Eu acho que, para mim, é esse meio, assim, da relação que gera um interesse fundamental para a escrita. Eu não sei se eu respondo a sua pergunta, mas eu acho que é isso. Era sobre a escuta, né? Sobre a escuta. Eu não sei, esse livro aqui, por exemplo, eu acho que ele é o Gabriel, que foi o editor da Coisa, né? Ele falou muito sobre o narrador do livro ser um narrador interrompido, né? Porque apesar de serem contos, né? As crônicas, os contos, tem um narrador meio único que permeia ali, né? E é um narrador que ele tá sempre em trânsito, mas ele está sempre sendo interrompido por alguém, algum transeunte, alguma coisa. E aí eu fiquei pensando muito que isso aparece até num dos contos que eu tentei ler A Graça Infinita, do David Foster Wallace, que é aquele calhamaço, e eu passei alguns meses levando ele para a praia. E a mesma pessoa, um hippie assim, que vendia os trabalhos dele, toda vez ele me abordava para entender em que parte que eu estava do livro, assim, sabe? E aí eu ficava com aquilo na cabeça, assim, e aí eu me vi nesse narrador, assim, também, sabe? Que são esses atravessamentos, assim, né? Que você tem ao escutar e a estar na rua também, né? De novo, eu acho que o lance de estar em trânsito, de estar nessa observação do outro, você está aberto ao outro, né? Aberto a essa escuta, acho que tem uma questão de generosidade nisso também, assim, de você escutar. E muitas vezes, né, o que a Camila falou assim eu sou muito atento ao que as pessoas estão falando, mas às vezes eu me perco aqui porque ela está falando um negócio aqui atrás, sabe? Você está indo para um lugar contando a vida dela ontem à noite, assim, e aí eu fico... Mas é isso, acho que não, é a escuta atenta mesmo, né? É estar atento para pequenas coisas, assim, de novo, eu acho. É legal, Bruno, Diogo, perdão, que tu levou um livro de bolso para a praia, né? Cara, deu um trabalhão meses com isso. Dora, eu já fui assaltado também nessas circunstâncias. O ladrão, ele tinha uma ética bastante particular. Ele olhou meu celular e disse: "Ah, não, eu só roubo iPhone". E outra vez eu estava andando, eu morei em São Paulo uma época, eu estava andando numa rua deserta, eu vi um sujeito se aproximando, eu fui para outra rua, ele foi de novo, foi também, aí eu pensei, perdi, né? Perdeu o Playboy. Aí o cara chegou assim, viu minha reação e falou: "Eu não tô te assaltando, não". Aí eu disse: "Ah, obrigado". E aí ele falou: "Mas tu não tem o dinheiro aí?". Aí eu pensei: tá bom, tudo bem, eu vou dar um dinheiro. Aí eu abri minha carteira, dei R$ 5 para ele. E essa nota de 20 aí? Aí eu disse: "Mas tu não estava dizendo que não estava me assaltando?". Ele disse: Um assalto informal, né? "Eu não estou assaltando, mas eu poderia". Isso é maravilhoso, mas olha só, é, a Flip deixa muita gente deslumbrado e desviando o foco da literatura, que os verdadeiros protagonistas não somos nós, os escritores, são nossos livros que estão inquietos no colo, querendo que a gente leia, e os leitores, vocês, né? Não pode esquecer disso. É muito fácil a gente tornar isso aqui um totem egóico da gente, mas, enfim, não tivemos tempo de ler nossos livros, então, repito, os livros estão ali pelas histórias que a gente contou, tenho certeza que vocês vão gostar. E, para finalizar, antes de pedir também, se vocês quiserem falar sobre as agendas de vocês depois, para todo mundo acompanhar aqui e fidelizar com a gente, eu queria passar a palavra para vocês. Perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou aí com o microfone, tá? E a perna dormente. Eu queria saber quais são os temas que vocês têm dificuldade em abordar. Tá. Temas, dificuldade. Bom, acho que todo tema é uma dificuldade, né? Não existe tema que não é uma dificuldade, que eu acho que tema, sim,
pensar. Porque eu acho que quando eu escrevo poesia, eu não estou pensando num tema. Eu acho que aconteceu, como, né, todos nós falamos, aconteceu alguma coisa, eu vou falar sobre aquela coisa. Aquilo não é um tema para mim, a princípio. Eu acho que vira um problema e uma dificuldade quando vira um tema. Então, eu estou escrevendo ali e aí eu percebo, isso aqui é sobre, sei lá, desigualdade de gênero. E aí eu penso, será que as pessoas vão ler e achar que eu não sei o quê? Eu acho que o tema vira um problema para mim nesse momento. Qualquer um, inclusive. Qualquer tema pode ser um problema. Mas eu acho que quando a minha fidelidade está no acontecimento ou no próprio fazer da literatura, não existe dificuldade, até porque, sei lá, eu estou ali, só sou eu com o poema. Acho que é isso que eu poderia responder. Eu fugi da pergunta, mas eu acho que é isso. Eu concordo bastante com a Camila, mas eu acho que para mim também uma coisa que acontece tem às vezes não necessariamente temas, mas ideias que eu consigo tratar em formas diferentes. Então, de repente, uma história eu prefiro contar em conto, outra eu prefiro contar em crônica e outra eu prefiro transformar em poesia. E como isso acontece, por que isso acontece, não sei dizer. Mas sei que às vezes uma frase aparece, um verso aparece, e nisso, para mim, esse tema vai sendo encaminhado para essa ideia, para essa forma textual. Então, eu acho que, pensando também muito mais do que tema, eu acho que vem talvez a forma e a ideia, e nisso vai moldando como eu quero apresentar aquela história, aquela ideia, consequentemente, aquele tema também. Eu vou para um lugar menos sério. Eu acho que eu tenho dificuldade de escrever sobre futebol. Eu, eu Que- gosto muito de futebol, sou muito corintiano e gostaria muito de escrever crônicas igual o Tostão, assim, sabe? Mas, assim, eu não consigo escrever sobre futebol, eu tenho uma trava. Sempre que eu tento, é horrível. Então, assim, é o futebol, cara. Perfeito, adorei. Bom dia. Obrigada, gente. Muito legal. Eh, Como você chama mesmo o nosso mediador? Oi, Thiago, desculpa. Você colocou algumas questões teóricas, e aí o que me veio agora, que vocês estão me ensinando, e me parece, eu absolutamente não tenho nenhuma formação em teoria literária, é que o romance, ele é geralmente um trabalho ficcional, né? E aí parece que eu estou entendendo que a crônica, o conto e a poesia não são ficcionais, né? A impressão que eu estou tendo ouvindo vocês assim tão gostoso é que esse cotidiano que vocês trouxeram, ele traz aquelas coisas que muitas vezes fala, baseado na realidade, né? E isso é ficção ou não é ficção? Me expliquem um pouco melhor o que é isso. Eu posso começar nessa, porque assim, também é, eu estou circunstancialmente como mediador, mas eu discordo um pouquinho, perdão. Eu acho, o conto eu acho que é incrível, é uma seara incrível para ficção. A crônica, apesar de não ser, quando a gente fala em sala de aula, por exemplo, de crônica, os meninos dizem, então é como a redação do Enem, né? Não, a redação do Enem é dissertativa argumentativa, a crônica é dissertativa narrativa. E tem espaço para ficção, sim. Nesse livro, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar a crônica memorialística. Eu sou uma pessoa mórbida, mas nos meus textos eu sou mais mórbido ainda. Então, eu sou um personagem. O cronista, ele sempre elege um personagem. Eu fico pensando aqui num cronista maravilhoso que tem em no Paraná e Curitiba, o Pelanda, ele é fantástico. E ele disse que ele precisava achar um personagem antes de começar a escrever as crônicas dele. E ele um dia estava passeando com a filha, olhando Curitiba e essas desigualdades que a gente também falou lá de João Pessoa, né, que toda cidade tem. E ele disse: é esse o mundo que eu estou deixando para minha filha? E ele pensou: o personagem é um pai tentando melhorar o mundo para sua filha. Mas é um personagem, não é exatamente ele. Então, eu acredito muito no potencial ficcional desses outros gêneros também. E podem ficar à vontade para responder. Eu, particularmente, acho que a crônica tem um espaço enorme para ficção. Para ficção, assim. Eu considero esse livro muito mais de crônica do que de conto, e são ficções, assim. Apesar de terem
vários pés na realidade, né? Personagens reais que eu vejo passando aqui na rua, os caramelos da vida também. Mas, a partir daquilo, eu jogo muito para ficção. Eu não vejo isso como uma história que aconteceu daquele jeito, né? Naquele formato. Então, eu acho que uma das delícias da crônica, eu acho que ela está nisso, assim, de poder realmente caminhar e borrar essa noção de ficção e realidade mesmo, assim, sabe? Então, acho que é por aí. Porque a própria memória também é ficcional, né? A gente lembra narrativamente e lembra fantasiando muitas vezes. Eu achei interessante a pergunta, porque eu acho que na mesa o que a gente falou muito é sobre como a gente escreveu. Então, no momento que a gente está escrevendo, de fato, a gente está contando uma ficção de como a gente escreveu, porque também é uma invenção, né? Mas tem uma questão realista aí, né? Tipo, você falou que viu aquilo e aí escreveu. Eu acho que a gente falou muito desse momento do começo. Mas eu acho que no momento que está no papel e que a gente escreveu, aí acho que depende do autor, porque acho que pode ter crônica não ficcional e pode ter crônica ficcional, assim como eu poderia dizer que o meu livro ele está entre o ficção e não ficção. Tem coisas aqui que são não ficção, mas se alguém lê pode falar que é ficção, porque acho que não na poesia, eu acho isso, não sei o que você acha agora, mas eu não sei se na poesia é tão fundamental diferenciar a ficção de não ficção como é no romance e na crônica, porque a poesia ela é outro lugar da linguagem, assim. E eu acho que isso fica menor, o que me agrada profundamente, até porque a gente tem uma possibilidade de daí um segundo momento, né, dessa pergunta, que é o que é realidade, né, realismo, né, porque eu particularmente estudando no Vera senti muito isso, assim, São Paulo principalmente, não sei, outros estados têm uma obsessão insuportável pelo realismo. E a literatura realista é o que faz, né, grandes sucessos, assim. E eu acho que isso tem muito a ver com a sensação de que aquilo aconteceu e que aquilo é provável, que aquilo é um dado da realidade. Na poesia se perde um pouco. Será que eu acho que tem um espaço muito maior para o mistério, né? Como eu sou uma escritora que escreveu livro de poesia e livro de romance, eu percebo que é muito mais importante para as pessoas quando leem o meu livro, o meu romance, de perguntar: mas essa personagem é inspirada em você? Essa mãe que está no livro é a sua mãe? Que inclusive é a pessoa que perguntou essa pergunta. Ela é a sua mãe? Genial isso. Ela é a sua mãe? A sua mãe te abandonou quando você era criança? Você é traumatizada? Ninguém que leu o livro de poesia falou: caramba, você. Então quer dizer que você faz isso, quer dizer que você faz aquilo. Acho que isso não importa tanto. Então, para mim, acho que essa pergunta ela vai mais para escritas galopantes, assim, como. Enfim. Eu acho também que a graça é justamente essa linha borrada, não saber definir exatamente o que é o quê. Mas eu também acho que na poesia, de algum modo, a figura do poeta fica mais proximamente associada ao livro do que a figura do romancista com o romance. Talvez por serem normalmente textos menores, serem muitas vezes escritos em primeira pessoa. Eu acho que tem essa imagem romântica do poeta que as pessoas muitas vezes associam logo ao livro. Então, comigo, por exemplo, quando eu compartilhava qualquer poema, sendo meu ou não, meus amigos sempre falavam: ih, é indireta pra quem? Indireta pra fulano, pra fulana. Eu, não, eu só gostei do poema, gostei da poesia. E todo mundo, aham, sei que não é indireta. Então, até quando eu lancei o Em Minhas Veias Corre uma Formiga, quando eu fui fazer a propaganda do lançamento, eu falei: ah, vem que eu te conto a fofoca. Fala de quem, pra quem é esse poema, pra quem é isso aqui, isso foi inspirado em quê? E não é o caso muitas vezes. Esse livro tem muito de mim, mas não é um livro sobre mim, sobre as minhas experiências. Muitas das coisas que estão aqui nunca aconteceram comigo, mas estão aqui. Então, eu acho que justamente fica nesse misto. Tem coisas que sim foram baseadas nas minhas experiências, nas minhas vivências, mas tem coisas que não. E, na minha opinião, também é isso, esse mistério, essa graça de não saber o que é o que fica mais interessante na leitura. E eu acho que a poesia, a forma poética, permite também trazer esse mistério e trazer essa brincadeira, porque a gente tem falado também aqui ao longo da mesa
do senso de humor, né? De poder trazer essa comicidade na escrita. E eu acho que isso na poesia é muito legal, porque pelo menos eu tinha a impressão, antes de começar a escrever poesia, antes de começar a ler poesia, que a poesia era uma coisa muito séria. E isso me afastava um pouco da poesia, porque muitas vezes eu li um poema enorme e ficava, nossa, eu entendi 2 linhas. O que é isso? Então, quando eu entendi que a poesia poderia vir em várias formas, de formas diferentes e também em formas engraçadas, isso abriu essa oportunidade também de brincar com esse senso de autoria e com o senso do eu lírico, e também do interlocutor, né? Para quem eu estou falando, como a pessoa vai perceber isso? Será que ela vai realmente achar que eu corri uma corrida, sei lá, de 30 quilômetros, que eu fiz tudo isso? Então, acho que abre essas possibilidades para você brincar ali com o texto e, consequentemente, com o leitor também. Gente, eu adorei. Balbo, tu acha que dá tempo ainda para uma pergunta? Pronto, então eu vou ali. Pois não. Eu fiquei curiosa, enquanto escritores do cotidiano, como que vocês fazem para se manter no momento presente? Porque enquanto a gente está aqui, tem ideias que vêm e dá o sentimento de deixa eu entrar nesse fio, mas aí eu perco o que está acontecendo agora. Então, eu queria saber como que é para vocês viver isso. Para mim, pelo menos, eu sou míope, então às vezes eu uso isso a meu favor. Quando eu preciso focar numa coisa, eu não boto meus óculos e fico, tá, só estou vendo o que está aqui. E isso vai me ajudar. Mas no dia a dia mesmo, eu até faço um pouco o processo inverso da Camila e do Diogo, porque às vezes eu fico tão focada em estar focada em alguma coisa que eu deixo de perceber as coisas ao redor, porque eu tô assim, não, preciso focar nisso. Então eu me sinto um pouco um boneco de um videogame, assim, cliquei nesse lugar, tenho que ir para outro lugar, então vou assim. Mas eu acho que para estar presente no momento, para capturar as coisas, eu acho que é um pouco o caso de soltar o controle e se deixar levar. Eu dei várias voltas aqui, por exemplo, tentando responder essa pergunta estando presente, e aí minha cabeça foi para vários lugares, não funcionou muito bem. Então, Acho que daí vai um pouco. Eu acho que estar presente é uma pergunta bonita, linda, porém, eu acho que muito difícil de responder e daria uma tese de mestrado inteira, assim. Acho bem difícil responder de um modo tão espontâneo, na verdade. Porque, no meu caso, pelo menos, eu sou uma pessoa que tem muitas frentes espirituais, assim, eu acredito em muitas coisas, tive realidades religiosas chegando em mim muito diversas e sempre procurando isso. Para mim, a grande questão do ser humano é estar presente. Pode ser uma característica do século? Pode ser, né? Internet, TDAH, etc. Mas eu acho que, no meu caso, eu encontrei algumas respostas em lugares que não eram literários. Então, todas as tecnologias ancestrais falam sobre isso. Quer dizer, se você for falar com o indígena Guarani, por exemplo, existe uma contemplação do vazio que é muito parecida com a contemplação do vazio budista, por exemplo. Eu recentemente ouvi um podcast muito lindo que chama Pelo Avesso, que eles falam sobre o encontro do manto tupinambá com o povo tupinambá que se acreditava estar extinto e não está. O que é uma incrível um incrível acontecimento desse século para a gente. E uma das coisas que me tocou, eu lembro de chorar e me arrepiar, assim, foi quando eu sou assim, gente, eu choro por qualquer motivo, mas esse de fato é real. Uma das mulheres que é líder indígena lá, né, dos Tupinambá, falou sobre o manto e que quando ela viu o manto pela primeira vez, depois de séculos só ouvindo sobre o manto, o que ela sentiu foi o vazio. E o vazio é estar presente, na verdade, porque a realidade das coisas ela não existe. Ela só existe porque ela não existe. Quer dizer, é sempre essa dupla existência, né? Eu fui para uma área completamente filosófica, espiritual, mas para mim é uma pergunta que ela não reside na literatura especificamente apenas, mas eu acho que é uma condição de vida. Eu acho que é a partir desse encontro e aí eu acho que
combina muito com o que você falou, essa coisa do não controle, porque, de fato, o vazio ele está absolutamente fora do nosso controle. Então, eu não tenho método nenhum. Eu acho que é uma busca. Eu me sinto uma detetive dessa questão também. Quer dizer, eu me coloco completamente a serviço do vazio, na minha própria existência, tentando fugir do totem egóico, tentando fugir de pré-concepções. E aí eu vejo o que vai acontecer. Se chegar em algum lugar e se eu conseguir escrever um poema com isso, que bonito, sabe? Mas é uma consequência. Eu acho que não é. Eu acho que muitas vezes nosso grande inimigo, se existe isso, sei lá, eu acho também um pouco uma besteira, mas se a gente não consegue escrever um poema que a gente perdeu, não é exatamente um problema, porque era como aconteceu. Então, acho que um pouco menos lutar para, eu preciso estar focada, é entrega. Quer dizer, o budismo fala muito isso. Está acontecendo isso agora. As pessoas estão falando ali atrás, elas estão trabalhando, vocês estão prestando atenção na gente, eu estou falando, quer dizer, tudo isso está acontecendo concomitantemente. Se eu ficar tentando lutar contra exatamente a existência, provavelmente não conseguirei. Eventualmente, sabe? Então é essa tensão que faz a gente ir tentando, né? Sei lá, gente, falei pra caramba, perdão. Eu nem sei o que falar depois, né, desse tratado. Mas eu acho que é de fato um dos grandes desafios que a gente tem. Eu ia falar das caminhadas matinais que eu faço e que realmente me ajudam, mas aí se for do Manto Tupinambá, e eu falei, caramba, é muito pequeno isso, tá ligado? Tipo, mas é assim, eu acordo muito cedo e faço caminhadas de manhã que, de fato, eu saio de casa com muito sono ainda. Então, assim, eu tô com a cabeça ainda muito vazia e muito, acho que, presente naquele momento, assim. Então, aquilo para mim funciona demais. Quando eu volto para casa, eu tô, de fato, muito com a mente muito mais transparente, assim, sabe? Mas aí é isso, né? A cada momento é uma coisa diferente, assim. Então, eu não sei muito bem responder, não. No meu caso, é ouvir pessoas mais velhas que eu. Tem alguém que diz que a gente, infelizmente, a, os nossos avós morrem antes da gente curtir uma boa conversa com eles. Mas aí eu lembro da Débora Ferraz, que é minha esposa, ela é escritora também, né? E ela disse: você acostumou mal seus pais, porque toda a sua ficção é baseada na realidade. Eles conseguem mapear muito bem. E aí ela tem um livro chamado Ogivas, porque é a ideia do conto, né? O mínimo com o máximo de potencial explosivo, as ogivas. E aí tem muita conto de sexo e tal, e ela ficou extremamente envergonhada, porque meus pais compraram. E mais, minha mãe saiu no condomínio vendendo o livro. E aí um dia ela está no elevador, e aí chega uma vizinha, a vizinha olha para ela assim e faz: eu li o livro da sua nora, né? Aí ela, o que achou? Não, eu gostei do título, Orgias, né? Mas, gente, foi um papo delicioso, adorei conhecer vocês, adorei a presença de vocês todos. Queria perguntar o resto da agenda para a gente desdobrar esse papo, né? Eu vou estar já já às 13h30 na Casa Libre, Graviola Digital, falando da literatura que surge dos álbuns de família, com a Paula Fábio, Alex Andrade e Sérgio Tavares. E amanhã estou lançando o... Peraí que travou aqui. Bom, é na Casa Gueto amanhã, eu acho que às 9 horas eu vou estar lançando... Não, 13 horas eu vou estar lançando A Índole dos Cactos. Vocês têm agenda para convidar a Eu tenho galera? uma agenda super cheia, que assim, eu trabalho 12 horas por dia CLT aqui no Sesc Paraty, sou programador de literatura, então quem quiser me encontrar pode ir a qualquer momento ali, que eu vou estar ali, tá? Então, é isso. Eu também não tenho agenda, mas eu pensei em ler um poema. Que tal? Pode ser? À Tudo bem vontade. para vocês? Vamos lá. Alguém quer falar um número para eu abrir a página? 7? Era o que eu diria. Vamos lá, então. Pode ser, viu, gente? Não, não é não. Número 2. Cada pequeno farfalhar dos pés revela mínimos segredos.
A água quente desce pela garganta, revelando um estômago barulhento. As manhãs são sua parte favorita do dia, onde tudo está suspenso. De programação, amanhã eu tenho o lançamento de uma antologia de microcontos que eu participei lá na Casa Gueto, às 11 da manhã. De resto, hoje também estarei CLT de home office aqui em Paraty. Então, eu também posso ler um poema rapidinho? Para encerrar aqui, eu vou ler Em Minhas Veias Corre uma Formiga, que é o poema que dá título ao livro. Pronto. Em minhas veias corre uma formiga. Ela se separou do grupo, talvez em fim de festa. Não sei. Encontrou-as juntas no caminho. Deslizou pela coluna, como se fosse um tobogã. Percorreu minha patela, como se nela não houvesse amanhã. Sinto cosquinha, uma sensação engraçada. Fico triste. Tocou um nervo. Espasmo, sorriso. A formiga canta no inverno. Não importa o hemisfério ou cerrou a geografia local. Entrou pelo meu cu no solstício. Talvez saia no Natal. Gente, perfeito. Uma última gentileza, a gente tirar uma selfie com vocês ao fundo, tá? E aí nós encerramos essa mesa maravilhosa.